hoje, qual é a relação do criador de gado, o fazendeiro criador de gado, com as onças pintadas? Já existe assim, uma conscientização por parte dos fazendeiros com relação à onça pintada e na importância da preservação e não matar, com aquela ideia de querer proteger o rebanho? Hoje a gente tem várias posições, né? Que dependendo da região, dependendo do trabalho de conscientização que é feito, muitos fazendeiros já começam a entender que a onça pintada, ela não é exatamente uma ameaça para a produção. Tem alguns dados que mostram que é muito mais provável um bezerro morrer por uma infecção, atolado numa vala, por um raio, do que predado por uma onça. Mas a onça pintada, por muito tempo, levou a fama, né, de sempre ser aí um grande prejuízo para a criação. Existem algumas técnicas para afugentar, então alguns fazendeiros já estão instalando, né? Então, algumas são conjuntos de luzes com algumas pequenas sinetas, especialmente para tentar proteger os animais mais novos. A predação ela acaba ocorrendo de maneira talvez um pouco mais frequente onde a seca está muito intensa, onde o desmatamento está muito severo e esses animais não acham o seu alimento natural. Mas imaginar que eles sempre optam por buscar os animais de produção, na verdade não é o mais comum. Então a gente tem medidas de conscientização, tentar fazer com que esse conflito homem-animal diminua. O medo que as pessoas têm da onça também faz muitas vezes que essa caça retaliatória, né, acaba acontecendo, mas a gente tem notado um aumento nesse movimento. Existem institutos que, inclusive, em alguns estados, ressarcem a propriedade no caso de comprovadamente ter sido uma onça. Então isso é bem interessante porque é um caminho, né? Então a ideia é que a educação minimize esses efeitos desse conflito homem-animal que acaba acontecendo nessas áreas. Você acha que hoje a maior predação que tem da onça pintada é mais pela caça ilegal para poder vender a cabeça para ser exposta ou por fazendeiros tentando proteger seu rebanho? Eu acredito que a ameaça maior para a gente, ela tá na caça que as pessoas fazem por prazer, enfim. Por as esporte. Pessoas que caçam por esporte ou que caçam porque para elas isso de alguma forma importante. Porque esse conflito existe, sim, a gente também perde animais por conta dessa caça que a gente chama de retaliatória, mas esses trabalhos de conscientização têm diminuído isso. Sim. Agora, eu acho que esse trabalho ele não afeta tanto a pessoa que tem esse desejo de caçar. Eu acho que, infelizmente, a gente não consegue, talvez, convencer essas pessoas a não fazerem isso. Assim. Porque é algo meio cultural. Então, se aquela pessoa faz aquilo para ter um troféu, por mais que eu diga que não faz sentido para mim, porque a gente precisa da onça viva, e a onça viva vale muito mais, tanto para a questão do ambiente, do ecossistema, até para a questão econômica, locais que vivem de ecoturismo já fazem muito mais renda do que locais que, por exemplo, não têm cuidado com esses animais. Mas eu acredito que ainda é um desafio muito grande convencer as pessoas, tirar, talvez, esse gosto que elas tenham por isso, e por isso que eu acredito que a gente tem que ter realmente, na minha opinião, uma legislação que seja efetiva para que as pessoas não aumentem muito essa prática, porque por vontade própria, acho que muita gente vai manter isso por muito tempo ainda. É importante a gente ter esse apego pela espécie. Eu acho que a gente, como brasileiro, de repente abraçar mais a ideia, né, a causa da onça pintada. É um animal belíssimo, é um animal que oferece muito menos riscos do que a gente pensa, então em natureza é muito difícil um acidente com um animal desses, a menos que a gente exceda limites, né, ou tente chegar muito perto. E acho que a gente deve pegar como uma bandeira mesmo da nossa fauna e defender mais essa espécie aí, que é maravilhosa, enfim, que a gente não quer que seja extinta, né? A gente quer que esteja aí na natureza. É um animal incrível, né, pessoal? As pessoas costumam falar que a onça pintada é o símbolo da Amazônia, ou é o símbolo do Pantanal, do Cerrado. Não, a onça pintada ela é símbolo da nossa fauna, é o símbolo da biodiversidade brasileira. E qual é o mateiro que nunca se sentiu, que é o friozinho na barriga, quando está no mato e nas rodas se fala que tem onça ali rondando o campo, a mata. Olha que lindo. Esse é o guarani, animal topo de cadeia, predador topo. Lindo, lindo, lindo. Hoje só há criadouros como o Instituto Nex devido ao grande conflito do homem com a onça pintada por disputa de territórios.
O Instituto NECS é uma entidade oficial reconhecida legalmente pelo IBAMA, com o objetivo de pesquisas científicas para fins de conservação da espécie e acolhimento de animais órfãos ou com lesões severas, que necessitam urgentemente de cuidados para sobreviver. Atualmente, a onça-pintada encontra-se extinta em diversas áreas ocupadas historicamente.